Olá a todos. Neste vídeo irei explicar-vos como podem preencher e entregar a vossa declaração modelo 22 através do DEFIR Web. A melhor forma de trabalharem este processo fiscal é usando aqui esta pilha de tarefas que diz itens pendentes. Ao clicar, nós temos inicialmente sempre 10 tarefas para fazer. E se clicarmos então no retângulo azul, iremos então já ter aqui listada a ordem que devemos seguir para então concluir a entrega da modelo 22. Claro que todas estas funções que vamos percorrer estão também listadas neste separador imposto. Toda esta parte diz respeito à modelo 22. Temos também aqui depois a parte da IES, que iremos falar no outro vídeo. E estas funções, pronto, apesar de também estarem um pouco organizadas pela mesma ordem, ou seja, nós começamos pelo regime de tributação, passamos pelas taxas, o preenchimento do tributável e terminamos no cálculo do imposto. A melhor maneira, para terem a certeza que têm tudo preenchido, passaram por todos os passos, não faltou preencher ou validar nada, é seguir a pilha de tarefas. A lógica é, portanto, ir seguindo a ordem e sempre que terminamos uma destas tarefas, damos como concluída e passamos à seguinte. Eu irei então agora passar um pouco por todas elas e veremos então em concreto como é que se trabalha aqui o modelo 22 no DEFIR Web. Começando então aqui pelo regime de tributação, basta clicar na descrição. Esta tarefa é bastante simples, o objetivo é simplesmente definir qual é que é o regime de tributação da empresa que eu estou a trabalhar. É o geral, é redução de taxa, terá alguma isenção definitiva ou temporária, é na verdade ou faz parte do regime simplificado de transparência fiscal ou do grupo de sociedades ou até do transporte marítimo. Qualquer uma delas, basta selecionar a que eu quero e fazer, gravar e fechar. Esta está feita. Podemos então passar para a tarefa seguinte, que diz confirmar estabelecimentos, nomeadamente a localização e o preenchimento do número médio de pessoas ao serviço. Então, ao clicar na número 2, eu irei então para a página dos meus estabelecimentos. Esta página está também no separador iniciar, estabelecimentos. Aqui estarão listados todos os meus estabelecimentos. No meu caso, eu só tenho um, que é a sede, porque eu tenho que ter sempre uma sede, e então, claro que eu posso sempre criar mais estabelecimentos, desde que tenha então isso definido depois na página das taxas de tributação. Mas à frente iremos falar desse campo. Posso também copiar os meus estabelecimentos do período anterior. Então, vindo aqui à ficha do meu estabelecimento, aqui eu tenho que garantir que tenho um pisco na sede, que tenho que estar com a situação em atividade e tenho que ter o CAI preenchido. Depois posso então preencher o número médio de pessoas ao serviço e também, opcionalmente, a massa salarial. Muito importante também, tenho aqui a informação para a derrama, no meu segundo separador. Por defeito, o DEFIR já vem com as taxas de derrama presentes no ofício circular, ele é atualizado todos os anos. Podem aceder ao mesmo através deste link que está aqui em cima. Ele vai-vos abrir então, dentro do site da AT, as derramas que podemos então depois consultar.
Opcionalmente, eu posso preencher a minha taxa de rama de forma manual, ou seja, para esta empresa que pertence ao Conselho de Lisboa, a taxa de rama é geral, 1,5, e contudo eu posso ter alguma isenção específica que não está, que o DEFIR não inclui, então eu posso simplesmente chegar por a minha taxa de rama manual, se tiver isenção, tenho que pôr 0, ele aí não me vai calcular a taxa de rama. Supondo que eu tive no ano anterior um volume de negócios inferior a 150 mil euros, se eu tiver de rama, o DEFIR por defeito irá ler-me a taxa de rama reduzida, então eu tenho que pôr aqui a taxa que for. Caso tenha isenção, eu tenho que pôr 0 na taxa reduzida, podendo eventualmente manter a taxa geral, porque é indiferente. Vai sempre ler a reduzida quando o meu volume de negócios no ano anterior é inferior a 150 mil euros. Outra questão de salientar é sempre que eu quiser alterar alguma coisa da minha morada, eu não consigo alterar nesta página, eu tenho sempre que clicar onde diz editar morada e então proceder à edição de qualquer um destes campos. Fazer gravar e fechar para ele gravar as minhas alterações. Posto isto, posso também então dar esta tarefa como concluída e passar então aqui para a tarefa número 3. Confirmar taxas de tributação, nomeadamente a taxa geral, a taxa de derrama municipal e a derrama estadual. Então, clicando, eu irei aqui parar à minha página das taxas de tributação, onde eu tenho logo o primeiro separador, taxas aplicáveis, onde eu tenho a taxa normal de IRC, eventualmente está nos 21%, tenho a taxa reduzida ou do regime simplificado, que para o meu caso também é 21%, e depois tenho também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. De frisar que eu posso sempre alterar estas taxas, ou seja, no meu caso em específico, não é 21%, é 20%, então eu altero. Se repararem, automaticamente ele põe aqui este pisco onde diz taxas editadas manualmente. Isto é para garantir o quê? Porque eu agora, sempre que aceder a esta empresa, ele vai dar uma mensagem de que a taxa não está atualizada, ele vai assumir que a taxa não está correta, mas eu tendo este pisco evita que o DEFIR automaticamente corrija a minha taxa e então ele vai ficar sempre com a taxa que eu colocar aqui. Se porventura eu quiser retomar a taxa que o DEFIR sugere, que é a que está em vigor, eu simplesmente tiro o pisco e posso, por exemplo, fazer repor. Ao fazer repor, ele vai repor todas as taxas e todos os campos. Ok? Outros campos aqui, este tal campo que falámos há pouco, entidade exerce atividades em áreas geográficas distintas, eu tenho que pôr este pisco caso eu pretenda criar mais do que um estabelecimento. Cumprindo aqui as regras do valor da matéria coletável superior a 50 mil euros. Ele tem aqui também os tais 1,5 que aparece na ficha do estabelecimento e depois tem aqui o valor de isenção da rama municipal, que normalmente são 150 mil euros, mas eu posso depois também alterar e pôr outro valor. Também tenho aqui então o escalão para o valor da matéria coletável. Caso eu tenha uma matéria coletável inferior a 15 mil euros, para esta empresa ele vai-me aplicar os 17%, que é o que está legalmente em vigor, e depois também tenho aqui os escalões dos Açores e da Madeira. Eventualmente tenho aqui depois também outras taxas, como as deduções dos prejuízos fiscais. Vindo aqui para o segundo separador, aqui nas regiões autónomas é onde eu indico que esta empresa
vai reger-se pelas taxas dos Açores ou da Madeira. Caso esta empresa pertença aos Açores ou à Madeira, eu posso dizer que não, que eu quero é o regime geral. Se eu quero entregar o anexo C da declaração de 2022, então eu também tenho que colocar o pisco. E depois clicar aqui onde diz obter volume de negócios para ele preencher o volume de negócios não isento para os Açores e para a Madeira. Ele preenche-me aqui este campo. Ok. Depois, tenho aqui depois outros campos que eu posso eventualmente necessitar. O que mais usado, diria eu, é os benefícios relativos à interioridade e depois aqui os artigos das zonas francas, o 36, o 36A, por exemplo. No último separador é só um separador de resumo para então eu ter tenho todas as minhas taxas, inclusive a derrama estadual, caso seja aplicável. Mais uma vez eu posso também aqui usar atualizar a derrama para ele me atualizar aqui os campos da derrama. E nesta página é tudo. Também já posso dar a minha tarefa 3 como concluída. Então, resta-me apenas preencher então, o lucro tributável e as tributações autónomas. Em relação ao lucro tributável, eu tenho duas formas de preencher o mesmo. Ou eu preencho manualmente, ele por defeito vai-me apresentar apenas 30 linhas das 115, mas eu posso ver todos os registros e tenho acesso a todas as linhas do lucro tributável. Posso inclusive aplicar aqui estes filtros rápidos que eu tenho aqui, ou seja, ver apenas os totalizadores, ver todas as linhas que tenham valor. Neste momento eu só tenho as linhas totalizadoras porque eu ainda não preenchi o meu lucro tributável. Ver as variações patrimoniais. E depois tenho então os mais interessantes aqui para preenchimento manual, porque eu posso somente ver as minhas linhas que sejam a crescer ou somente as minhas linhas que sejam a deduzir. Então, se eu quiser introduzir manualmente os valores ao meu lucro tributável, eu posso simplesmente fazê-lo clicando na descrição de uma linha, por exemplo esta 754. Ele vai abrir uma nova página em que eu simplesmente das duas uma, ou defino apenas o valor, são 120 euros, posso opcionalmente ou não escrever uma descrição, ou eu posso inclusive indicar uma conta do meu balancete. Vamos pôr, não fará muito sentido, mas vamos pôr por exemplo a 621. Ele automaticamente vai-me puxar a conta 621 e o valor que eu tenho no balancete. Se eu puxar uma conta, eu não consigo alterar o valor. Ou seja, mesmo que ponha 10 euros, na verdade ele vai-me sempre assumir o valor que eu tenho naquela conta. Ou seja, se eu fizer agora fechar e esperar aqui que ele me atualize a página anterior, eu tenho então duas linhas, uma com a que eu escrevi sem uma conta, que eram os tais 120 euros, e a tal linha em baixo com a conta 621, que na verdade são os 26. Ou seja, eu tenho sempre a minha linha a preto, que é a linha mãe, a linha principal, digamos assim, que vai ter sempre o valor totalizador, e é esta linha que vai para o ficheiro da modelo 22, e depois tenho sempre as linhas a ver, que são as linhas que eu criei manualmente. Se repararem, eu por defeito já tenho aqui algumas linhas verdes, ou seja,
se eu vier ao acrescer. Eu já tenho aqui, por exemplo, nas correções relativas a períodos de interpretação anteriores, por defeito o DEFIR já cria esta linha que me vai buscar o que eu tiver na 6881. Ou seja, muitas das linhas aqui do tributável eu nem sequer tenho que me preocupar, porque sei a partir do que o DEFIR já vai preencher automaticamente. No meu caso, o meu balancete é bastante simples, eu não tenho aqui nada preenchido, mas eu posso, por exemplo, vir aqui à 6888 o meu balancete. E preencher aqui, por exemplo, 125 euros. Claro que ele vai ficar desbalanceado. E eu vou pôr aqui a crédito 125 euros. Pronto. E agora, se eu fizer um refresh na minha página do lucro tributável e vier então cá abaixo, eu já tenho aqui os tais 125 euros automaticamente. Da mesma forma que eu apliquei filtros no balancete, eu também posso aplicar filtros aqui, ou seja, eu posso escrever donativos. Ele vai buscar todas as linhas que tenham a palavra donativos. Posso pôr, por exemplo, 68 asterisco e ele vai buscar todas as contas 68. Vamos então aqui limpar. Pronto. Esta é a forma manual de preencher o lucro tributável. Outra forma que eu tenho de preencher o meu lucro tributável é usando aqui a função do importar. Esta função só vos vai aparecer, e isto é muito importante, se na vossa ficha, ou melhor, na info adicional, se tiverem indicado que querem importar o plano original. Isto é muito importante terem antes de importarem o balancete. O que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que as vossas contas originais fiquem gravadas no DEFIR e podem depois então fazer correspondências ao vosso plano de importação. Ou seja, o vosso plano de importação não vai somente ter as correspondências do plano de contas que vocês fazem quando importam o balancete, mas também as correspondências, podem também eventualmente fazer as correspondências do imposto. Isto inclui o lucro tributável e as tributações autónomas. Então como é que isto funciona? Antes de mais, já verificaram como das 10 nós já só temos 7 itens pendentes aqui do processo fiscal, como nós já concluímos as 3 primeiras. Isto é muito útil porque assim vocês sabem sempre o que é que vos falta fazer. Inclusive, se eu quiser reverter uma nota que eu já tinha dado como concluída, eu posso simplesmente limpar aqui o filtro, ele vai-me aparecer todas, eu tiro o pisco e ele volta-me a estar como não concluída, e aqui volta-me não estar 7, mas sim 8, ou seja, isto está sempre atualizado, o que é bastante útil. Então, vindo aqui ao lucro tributável novamente, eu vou então fazer aqui uma correspondência de uma conta. Então, se eu vier aqui a importar, a única coisa que eu tenho que fazer é, por exemplo, aqui vai-me aparecer o meu balancete e eu só tenho que piscar uma conta que eu queira. Para a linha que eu quero corresponder do meu lucro tributável. Eu aqui também posso depois aplicar filtros. Por exemplo, vou por esta, só preciso fazer selecionar e ela aparece-me já aqui em cima das minhas correspondências existentes. Ok? Eu posso inclusive alterar a percentagem do valor
vamos supor que eu só quero 50% deste valor, desta conta, eu consigo fazê-lo aqui, enquanto que manualmente, como se recordam, não é possível, ele vai sempre ler o valor total que está na conta. Estes botões aqui em cima servem para garantir que quando eu fizer guardar e fechar, eu defino, vamos supor, eu como já tinha preenchido aquelas contas manualmente, se eu quero substituir todo o meu lucro tributável, ou seja, vamos supor que eu preenchi a 622, não estou em erro, e eu aqui não correspondi. O que é que vai acontecer se eu quiser substituir tudo? Ele vai-me limpar essa conta, porque eu não a incluí aqui. Se eu fizer substituir só as importadas, então ele vai manter o que eu já tenho manualmente e vai ler o que eu correspondi aqui e caso haja uma incongruência, ou seja, se eu aqui também definir uma conta que eu já tinha definido manualmente, ele vai sobrepor estas correspondências à que eu fiz manualmente. Ok? Portanto, ele já me atualizou e pôs-me aqui então a tal linha 703 com o valor que eu lá tenho, que eu pus a 100%. Portanto, tem estas duas formas de preencher o lucro tributável e lá está, eu posso a qualquer momento fazer repor e ele volta-me ao preenchimento do meu lucro tributável de base, ou seja, só com as contas que estão já pré-definidas pelo DEFID. Posso depois também retirar o meu mapa do lucro tributável em PDF. E se viermos agora aqui ao filtro que tem valor, por exemplo, já consigo, ele vai mostrar todas as linhas que têm então valor. De frisar que eu ainda consigo, se clicar com o botão direito do rato, consigo ainda exportar esta tabela para Excel ou inclusive para PDF, ok? Por exemplo, ele vai-me exportar para Excel somente com as linhas que eu filtrei, ok? O mesmo acontece com o PDF. Passamos então aqui para as tributações autónomas. Não são muito diferentes do tributável. As tributações autónomas eu também posso preenchê-las manualmente, inclusive eu também tenho aqui já contas pré-definidas, por exemplo, nas despesas de representação ele vai ler a minha 6266. Eu também não tenho preenchida no meu balancete, mas posso aqui preencher só para exemplificar. 6266. Aqui 520 euros. Claro que tenho novamente compensado com alguma outra conta. Vamos por aqui 520 euros. Ok. Então agora vamos aqui atualizar. E temos então aqui os tais 520 euros. Ele está a aplicar a taxa de 20%. Então, na verdade, o meu valor deste IAS é de 104. Neste momento está em 104 e também tenho aqui em cima uma totalizadora do valor dos 104 euros. Aqui a lógica também é um pouco a mesma. Se eu quiser, por exemplo, adicionar refeições desde o Zoom, eu posso simplesmente aqui editar ao contrário do capital e pôr simplesmente aqui refeições e eles vão para por aqui 24.
Se eu quiser adicionar uma conta ou adicionar mais linhas para eu me organizar melhor, então eu posso clicar aqui na descrição e depois então aqui sim a lógica é a mesma, ele na verdade ele vai-me sempre apresentar as sublinhas da linha 10. Portanto, eu posso aqui adicionar uma conta qualquer. Vai buscar o balancete e eu posso inclusive depois indicar a taxa que eu quero. Fazer agora e fechar. E eles adicionaram então aqui mais uma linha por cima da linha 10, por baixo quero dizer, com os tais 1.840 euros. De frisar que estas taxas não são passíveis de serem editadas pelo utilizador, estas taxas são calculadas automaticamente pelo BEFIR. Por exemplo, no meu caso ele sabe que a minha taxa aplicável não é os 10%, mas sim uma majoração, eu estou com uma majoração de 10%, porquê? Porque eu tenho lucro, tenho prejuízo fiscal. Se saber aqui a minha matéria coletável, consigo confirmar que eu tenho prejuízo fiscal e o meu DEFIR automaticamente sabe que não tenho que aplicar os 10%, mas sim a majoração que está na lei. Entre outras situações. Há algumas situações específicas em que estas taxas são, de facto, editáveis, por exemplo, no regime do grupo de sociedades, elas passam a ser editáveis, mas maioritariamente elas não são editáveis. Se o DEFI não está a aplicar a taxa que para vocês é o suposto, é porque falta alguma configuração que não definiram anteriormente. Da mesma forma, eu também posso então importar as minhas contas, fazê-las corresponder aqui aos códigos das instituições autónomas, a lógica é a mesma, e tenho também então o meu mapa das TAs. Ok? Podendo também então repor as mesmas, que a lógica é um bocadinho idêntica. Então, antes do apuramento do imposto, eu tenho então só que validar aqui a minha matéria coletável, que eu já vos tinha mostrado. No caso, eu estou aqui com um prejuízo, portanto, ele não me está a preencher aqui o tributável, que ele vai sempre ler algo que nós tínhamos preenchido aqui, mas eu posso, por exemplo, aumentar aqui as minhas vendas de forma a apresentar aqui lucro tributável, que é sempre mais simpático. Zoom. Vamos então ver se eu já tenho aqui lucro. Cá está ele. Portanto, eu já apresento aqui o lucro, que se eu for então à minha página do lucro tributável, vamos por aqui totalizadores, eu já tenho aqui então os 36 mil, que são os mesmos que eu depois preencho para a matéria coletável. Nesta página eu posso também então preencher os meus prejuízos dos anos anteriores, posso preenchê-los manualmente ou posso fazer obter do período anterior, que ele vai-me buscar aos anos anteriores, desde que eu os tenha criado. Posto isto, eu tenho então depois o meu cálculo da matéria coletável, que é o que irá então depois para o meu apuramento do imposto. Antes do apuramento aqui do imposto, que é o meu passo 7, eu tenho aqui que referir
esta página aqui que diz base do lucro. Esta página é para as empresas do regime simplificado e para as ESNL, que elas, na verdade, e consoante, ou seja, de um ou do outro, a minha base do lucro vai variar. Ou seja, neste momento estou no regime geral, ele não me apresenta nada. Se eu, por exemplo, alterar o meu regime de tributação para o regime simplificado, eu terei então aqui a minha base do lucro para eu preencher. Isto basicamente é a demonstração de resultados que quem tem o regime simplificado deve depois apresentar. Eu tenho aqui o meu valor base, tenho aqui o coeficiente a aplicar e depois o valor do imposto. Ok? Se eu for uma SNL, esta página, na verdade, irá apresentar-me outro tipo de informação. Por exemplo, eu venho aqui vou pôr o meu regime geral e dimensão temporária, por exemplo. E aqui na minha ficha ID eu vou indicar que eu sou um residente que não exerce a título principal atividades empresariais, industriais ou agrícolas. Então, neste caso, se eu for aqui à base do lucro, então tenho aqui a minha demonstração de resultados para as ESNL. O valor base, ele está na preencher com os valores que eu tenho no balancete. Eu posso sugerir para ele preencher os valores do imposto. Ele, a partir daí, irá preencher com o mesmo valor. E eu depois posso preencher manualmente. É esta coluna valor do imposto que irá depois no fecheiro da modelo 22 e que também irá ser usada depois para o preenchimento da IES. Ok? Isto só uma parte para as empresas que estejam nestes regimes. Eu vou voltar aqui para o meu regime geral. Colocar novamente que sou um residente que exerce atividade. E, por fim, vamos então aqui voltar à nossa pilha e vamos então validar o nosso apuramento do imposto. Pois bem, estando no regime geral e tendo então a minha matéria coletável, eu tenho aqui então as minhas primeiras linhas de aplicação das minhas taxas. Como estão a ver, ele aplicou aos primeiros 15 mil euros da minha matéria coletável a taxa de 17% e o restante aplicou a taxa normal de 21%. Indo por aqui abaixo, eu tenho a minha coleta, tenho depois o meu IRC, pagar ou a recuperar. No meu caso, até tenho aqui preenchido automaticamente os meus pagamentos por conta. Estes pagamentos por conta, eles estão a ir ler, na verdade, ao meu balancete, à minha conta 241, aqui, pagamentos normais, e tenho também as minhas tributações autónomas que eu tinha preenchido. Aqui no meu caso a derrama municipal, eu no ano anterior tive um negócio inferior a 150 mil euros, ele não me está aqui a preencher a derrama municipal. Depois tenho aqui também questões, por exemplo, retenções na fonte. Ele vai ler também o valor que eu tenho na minha conta, 24. Dois, quatro, um, dois. Por exemplo, se eu puser aqui 20 euros, por aqui só para compensar
mais 520. Ok, vou fazer aqui atualizar. Tenho então aqui depois, ele já me coloca as retenções na fonte. Posso depois, inclusive, clicando sobre a descrição ou clicando aqui em cima, preencher os respectivos NIFs. Ele depois faz aqui a validação. Posso inclusive também importar estes NIFs em CSV e inclusive depois também imprimir o relatório com os mesmos. Também tenho a hipótese de preencher de acordo com os que eu já tinha preenchido no ano anterior. Mais questões aqui, temos depois, por fim, aqui a questão dos benefícios fiscais, que também é importante falar. Eu posso aceder através, portanto, da minha página do cálculo do imposto, clicando sobre a descrição, tenho também estes benefícios fiscais aqui no separador de imposto. Ok? Portanto, se eu clicar, portanto, se a minha empresa tiver benefícios fiscais, o que eu para já tenho que fazer é colocar aqui o pisco, onde diz anexo benefícios fiscais. Isto para que, quando eu gerar o ficheiro de 2022, ele me crie também o anexo D. Depois eu tenho aqui um pisco que diz correção de liquidação automática. Ao colocar este pisco, o DEFIN vai automaticamente preencher-me aqui também a linha 371 do resultado da liquidação, de acordo com as regras do artigo 92. Claro que eu depois posso corrigir este valor manualmente. Depois terão simplesmente que preencher os quadros que pretenderem. Por exemplo, um quadro que é muito utilizado é aqui o quadro das deduções de rendimentos, o quadro 4, porque depois é através do preenchimento desta linha das majorações aplicadas aos benefícios fiscais à anterioridade, que ele preenche-me também depois o lucro tributável, nomeadamente a linha 774. Se eu vier aqui à linha 774, vem, tenho aqui 52. E também, por exemplo, aqui as questões do CIFID e do REFAI, eu posso depois também preencher. Estes quadros eu posso inclusive exportar um modelo de importação e depois importar em Excel de acordo com o modelo, ou posso depois preencher manualmente, indicar um diploma, indicar um NIF, pronto, posso depois, se eu quiser adicionar mais linhas, fazer adicionar, ou fazer remover, ok? Não esquecendo de fazer recalcular, posso depois também copiar do ano anterior ou repor da origem. Repor ele vai limpar tudo, ok? No fim, convém sempre fazer recalcular todos. E também aqui, por exemplo, o quadro 9 dos minimis, em que eu tenho a total do ano menos 2, do ano menos 1. Ele já preenche automaticamente a derrama municipal, a diferença entre a taxa geral e a reduzida, porque eu não tenho derrama municipal, portanto tenho aqui o total benefício da derrama no anexo D. E caso fosse o meu caso também tinha aqui os benefícios à interioridade da redução de taxa e tenho
Se eu puser aqui, eu não coloquei, deixa eu ver aqui as taxas de tributação e colocar aqui no PIS com os benefícios já intermediários. E se eu vier aqui a um novo regime de tributação e puser a redução de taxa em vez da geral, se eu voltar aqui ao cálculo do imposto e fizer atualizar, eu já não tenho a minha aplicabilidade aos primeiros 15.000 euros, tenho aqui outras taxas que é os tais 15% e depois o restante 21%. E se eu vier então aos benefícios fiscais, o meu quadro 9, eu tenho aqui então a redução de taxa dos benefícios à integridade. Há pouco eu tinha aqui a redução de taxa aplicável aos primeiros 15.000 euros, deixei de ter, passei a ter aqui da redução de taxa dos benefícios à integridade. Pronto, mais uma vez, fazer recalcular todos. Então, vamos aqui voltar no cálculo do imposto. Os meus benefícios fiscais eu já tenho então 530 euros. Depois, se eu vier aqui abaixo, no meu caso eu não preencher o resultado de liquidação, se eu entrar aqui, eu tenho este quadro, tenho aqui então os meus benefícios fiscais excluídos de correção, e tenho aqui então o detalhe do cálculo de correção ao resultado de liquidação, que seguindo todos os passos, ele no final dá-me 0. Entretanto, eu tenho aqui outros campos que eu posso também querer preencher, como o caso da dupla tributação internacional, que eu também tenho aqui em cima para poder preencher, o tal quadro da correção de liquidação e outras info, como é o caso dos impostos diferidos, por exemplo. Ok? Enfim, tenho aqui algum reporting disponibilizado, por exemplo, o mapa dos pagamentos do IRC, em que eu posso fazer uma gestão dos pagamentos por conta, de pagamentos por conta, de pagamentos especiais por conta e dos pagamentos adicionais por conta. Tenho a sugestão do registro de pagamento do imposto. Ok? E tenho depois o mapa do cálculo do imposto, basicamente é uma pré-visualização do PDF desta mesma página. Ok? Por fim, tenho aqui então a possibilidade de extrair o meu ficheiro da modelo 22, que é um ficheiro então em TXT, que depois vocês submetem no site da AT. Ok? Pronto, e pronto, aqui os restantes pontos são os mesmos que vimos ainda agora, que é o tal verificar o registro contabilístico, o ficheiro e aqui o PDF da número 22, que eu tenho tanto aqui na minha tarefa número 9, como também tenho aqui nos mapas fiscais logo no início da declaração número 22. Ele vai-me apresentar um PDF por cada anexo, ou seja, eu tenho aqui o anexo D e tenho a minha folha de rosto da modelo 22.
neste vídeo era isto que eu tinha para vos mostrar. Claro que aqui a situação do imposto tem sempre algumas especificidades de cada empresa e eu tentei abranger aqui ao máximo as questões mais colocadas, digamos assim, mas caso tenham alguma questão, nós estaremos sempre disponíveis para vos ajudar através da nossa plataforma de suporte ou via contacto telefónico. Resta-me desejar-vos então um bom trabalho e que o DEFIR seja a vossa ferramenta preferencial para a entrega das vossas declarações fiscais. Até à próxima e bom trabalho!